Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a deputada Carla Zambelli, que copiou aí a família Bolsonaro, os pedintes do Pix, e resolveu pedir Pix para os seus apoiadores, para a população brasileira, de uma maneira calhorda, de uma maneira oportunista, e porque acredita que a população é idiota, que o povo é bobo, e fez um discurso de defensora da pátria para poder pedir esse Pix. Antes da gente analisar o vídeo que a Zambelli faz, o pedido de Pix, eu preciso aqui fazer uma breve introdução sobre Carla Zambelli. Carla Zambelli, já falei aqui antes, mas eu preciso reiterar aqui, foi feminista até 2015, mais ou menos, né? 2014, 2015. Carla Zambelli era feminista do Fêmen, junto com a Sarah Winter. Elas iam para as manifestações, elas tinham discursos, posições e opiniões feministas, ou seja, alinhadas à pauta da esquerda progressista, que hoje elas, né, tanto Sarah quanto Carla dizem que não estão vinculadas a isso. Lembrando que Carla, que se tornou defensora da família brasileira, conservadora, pouco tempo atrás, há menos que 10 anos atrás, ela era sim do Fêmen. Aí ela sai do Fêmen, ela vai para bolsonarismo numa clara atitude calhorda, oportunista e canalha, porque bolsonarismo estava aí na crista da onda. Ela e Sara, elas conseguiram, inclusive a Sara conseguiu ser nomeada no gabinete da Damares na época, depois se descobriu que o diploma que ela apresentou de relações internacionais era fraudulento, era falso, e aí Sara sucumbiu publicamente, saiu da política, não se mostrou. Zambelli foi para outro lado. Zambelli virou ferrenha defensora do Bolsonaro e do bolsonarismo, conseguiu se eleger deputada em 2018, depois ela radicalizou completamente a lá bolsonarista, dava uma de debochada, de corajosa, zoou quando o próprio Bibiano morreu, querendo dizer de uma forma completamente canalha, ofensiva, desrespeitosa com a família enlutada, né, com a família do Bibiano. Ela meio que colocou no Twitter que Deus, né, fez justiça levando Bibiano à cova, porque Bibiano estava se levantando contra Jair Bolsonaro. Então, eu quis fazer isso aqui antes, porque muita gente tem memória curta e se esquece e acaba sendo contaminado, achando que Carla é essa pobre coitada que está hoje chorando, vitimizando, porque muita gente gosta de acolher vítima, aquele que se faz de vítima, quando é conveniente, porque quando é também conveniente, fala que negro gosta de se fazer de vítima. Negro não pode se fazer de vítima, mas parlamentar pode e deve se fazer de vítima. Para muita gente pensa dessa forma. Assim, Carla Zambelli achava que a imunidade parlamentar, né, dava a ela total proteção externa para ela fazer o que queria. Poderia pegar numa arma, correr atrás de um civil desarmado, precisa se pontuar, poderia falar o que quisesse porque ela tem imunidade parlamentar. Aí, como a recompensa do canalha, a sua própria canalice, porque Deus misericordioso que é, perdoa, mas karma não, Carla está vivendo o karma infalível e indubitável daquilo que ela plantou. Então, ela está colhendo o que ela plantou. Porque ainda que ela saia atrás do civil com arma em punho, ela conseguiu ser eleita.
Acho que talvez não deu tempo para muita gente ver aquele vídeo constrangedor, que inclusive eu acho que afeta a gente, né? Ver uma parlamentar naquela posição, ainda que não fosse, mas uma parlamentar, eu acho que é muito mais constrangedor, achando que ela estava acima da lei e da ordem. E ela só depois recuou porque teve muita pressão pública. Mas, como eu ia dizendo, ainda assim, Carla foi eleita deputada por São Paulo com quase 1 milhão de votos. Foi puxadora de votos de muitos deputados do PL, Tiririca, o Paulo Benescais, o próprio Orleans de Bragança, enfim, ela puxou muita gente com o voto dela, se tornando a mulher mais votada em 2022 e a terceira deputada federal mais votada em 2022, ficando atrás apenas do Boulos e do Nicolas, apenas, para ser mais justa, apenas do Nicolas e do Boulos ela ficou a nível do Brasil. A nível de São Paulo, ela ficou apenas atrás do Boulos. Assim sendo, Carla Zambelli continuou achando que estava acima da lei, até que Bolsonaro perde nas urnas. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá, te perdeu. Ele tirou o mandato da gente. Bolsonaro perde, bolsonarismo e bolsonaristas, eles acreditam a perda nas urnas, a própria Carla Zambelli, aquela atitude condenável. Quando eles fazem isso, Carla cai em desgraça, porque Carla estava muito em voga por conta do prestígio que Bolsonaro emprestou a ela. Então ela fica escanteada e em janeiro, vocês viram aqui, ela foi cassada pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo, ela está recorrendo dessa cassação, lembrando que a se comprovar essa cassação, tá? Não confundir cassação com perda de mandato. A se comprovar essa cassação, o Tiririca, o Orleans de Bragança, o Paulo e pelo menos mais 5 deputados federais por São Paulo têm aí seus mandatos em risco por conta de Carlas tendo os puxados. Quem quiser compreender sobre essa questão, eu fiz um vídeo muito didático e explicativo, é só clicar no card aqui. Então, Carla, em desgraça com Bolsonaro, fica um pouco isolada. Mas a gente precisa lembrar que karma não perdoa e vem para cobrar, para prestar contas com a pessoa. Carla também foi condenada a 10 anos de cadeia e também a perda do mandato de deputado. Lembrando que cassação, ela obriga, né, está atrelado a inelegibilidade e perda de mandato não. Então, a primeira turma do Supremo, que condenou Carla a 10 anos de prisão mais multa, por conta de Carla ter sido aí a mentora intelectual da invasão do sistema do CNJ, junto com o hacker Delgatti, o Supremo diz, 10 anos em regime fechado e também, além disso, 200 dias multa, cada dia multa de valor de 10 salários mínimos, de 10 salários mínimo, mais o mínimo de 2 milhões de danos morais coletivos. Lembrando que esses 2 milhões ela precisa dividir com Delgatti, que é o hacker onde elas cometeram essa violação. Carla, achando que estava acima da lei, além de ter propagado fake news, porque sabe que bolsonarista, a maioria, e bolsolavista, eles se alimentam e se informam na esgotosfera do bolsolavismo. Então, adoram fake news. Então, Carla,
propagou fake news, usou do poderio econômico para propagar fake news, inclusive a condenação do TRE de São Paulo é nesse sentido também por conta de ter utilizado o poderio econômico, o meio da comunicação para propagar fake news. Além disso, Carla também, se a gente for analisar, ela está atrelado à tentativa de golpe de Estado, sim, porque ela, 4 dias antes do que aconteceu lá na baderna de 8 de janeiro, o Delgatti, ele invade, melhor dizendo, o CNJ para introduzir um mandado de prisão do Alexandre contra o Alexandre mesmo. Além disso, eles colocam lá um alvará de soltura, fake, obviamente, de um faccionado de uma organização aí criminosa que eu nem quero falar o nome aqui. Mas olha como ele quis ser grave, debochando da população brasileira e da própria justiça brasileira, que hoje ela diz respeitar, mas que ela invadiu o CNJ para dizer que Moraes estava se autoprendendo, né, mandando um mandado de prisão e ainda libertando ou colocando aí um alvará de soltura de um faccionado. Olha como isso é grave. Então os dois juntos fazem essa pataquada. Delgatti ainda diz que Carla é completamente sem o domínio da língua portuguesa, que Delgatti, o hacker, precisou fazer correções linguísticas, né, de ortografia, de coesão aí das frases, porque Carla escreveu, nós vai, nós volta, nós fica, nós retorna. Aí ele foi lá e colocou essa informação falsa. Por óbvio, foi comprovado que Carla era mentora intelectual e agora ela sim irá perder o mandato. Lembrando que o Supremo está falando, a perda de mandato se a gente for analisar, vai ser inevitável. Por quê? Porque Carla vai ficar aí mais de que 125 dias presa, até porque inicialmente é regime fechado. Então o Supremo está dizendo, ela não vai poder, por óbvio, ficar indo nas sessões da Câmara, que o regimento interno da Câmara diz é que ela tem que ir pelo menos 1/3 dessas sessões. Aí, por óbvio, ela vai ter que sair do mandato, que foi o que basicamente aconteceu com o deputado Chiquinho Brazão, que não estava indo aí nas sessões porque estava preso. Não confundir de novo cassação com perda de mandato, porque perda de mandato não obriga necessariamente a inelegibilidade, mas a cassação obriga a inelegibilidade. Assim, Carla, encurralada, abandonada pelo bolsonarismo e com tantos problemas na justiça, ela tem se vitimizado, falando que tem depressão, algo que não coaduna com a Carla, que era afrontosa, que achava que estava acima do bem e do mal, que de maneira jocosa ofendia familiares das pessoas, como eu dei o exemplo do próprio Bebiano, que riu de várias situações que a Polícia Federal, por exemplo, quando Lula estava preso. Oi pessoal, tudo bem? Eu venho aqui pedir para que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, ajude o Lula, tá chegando o Natal, deixar o Lula passar o Natal com a família dele, os filhos, outros na cadeia junto. Ela dizendo, deixam Lula passar Natal na cadeia, enfim, de que fazia todo tipo de brincadeira, que achava que estava acima da lei, agora diz que está com doença autoimune, que está depressiva e que não tem dinheiro. É essa mulher que as pessoas votam, uma mulher adulta de 44 anos que vem ao público dizer que um pai idoso que a ajudou a pagar uma multa de 44 mil reais porque ela não tinha esse dinheiro. Lembrando que ela é deputada federal, recebe 46 mil reais e faz uso ainda do apartamento funcional lá em Brasília, de outras regalias. De uma mulher que se diz contra a corrupção, contra a mamata, mas que tentou em 2020 eleger sua cunhada, seu irmão, inclusive seus pais.
de uma mulher que o irmão não conseguiu se eleger vereador 2020, mas que em 2022 ela fez de tudo, deu o nome, fez campanha. O irmão dela, o Bruno Zambelli, foi eleito com quase 250 mil votos deputado estadual por São Paulo, sendo que 2 anos antes não tinha tido nem 13 mil votos para vereador. Ou seja, sabe que a galera vai naquilo, é irmão do deputado, é irmã da deputada, e faz, e vota. De uma mulher que colocou o seu filho numa escola militar, sem passar por o devido processo que precisa. Como vocês sabem, eu também já falei aqui, para se entrar na escola militar, que escola militar é para os filhos de militares, mas tem também vagas para civis, para pessoa da sociedade civil que queira colocar seus filhos na escola militar, só que esses filhos precisam fazer um concurso público, precisam passar por uma prova específica para poder ingressar na escola militar. E Carla, o filho não passou para esse concurso, para essa prova, teve aí o salvo-conduto da galera que diz que meritocracia é importante, da galera que diz que cota é para gente sem instrução, gente que não tem competência, da galera que diz que é importante conseguir as coisas pelo seu próprio mérito, mas o filho dela entrou no ensino fundamental na canetada. Não precisou passar sequer pelo concurso, porque eles enganam os já enganados, da galera que não tem instrução, que é apedeuta, que é inculta, do brasileiro médio que não estuda, que fica idolatrando o político, porque a pessoa política é instruída e sabe. Assim sendo, ela colocou aí toda a família dela para ser basicamente encaminhado. Tanto assim é que agora ela tá falando, sabendo que vai ser caçada, não tem muito o que fazer. Provavelmente 2026, quem vai sair vai ser, segundo Carla, o pai dela, a mãe, ou a melhor amiga dela, ou o próprio filho. Filho, inclusive, que se coloca como consultor político, que não tem formação em política, que não tem nenhuma formação, inclusive, que vive às custas da mãe, sabe? Que, claro, está lá no apartamento funcional em Brasília, pago com nosso dinheiro, um inculto, um ignorante, sem instrução nenhuma, que de vez em quando vai lá o presidente da Câmara, né? Levou até um buquê de flores, né, para o Hugo Mota, presidente da Câmara atual, né? Levou lá girassóis. Por quê? Porque não faz nada, não produz nada para esse país, igual os filhos do Bolsonaro, mas é filho de deputada. Tanto que na bio dele, do Instagram, além do consultor político, que nada faz, ele vai lá e coloca que é filho da deputada mais votada do Brasil, porque brasileiro, muitos brasileiros avaliam e acham que isso é um salvo-conduto para alguma coisa. Sabe, eu sou formada em política, faço análise técnica política aqui no meu canal, mas muita gente que vem para contaminado ou achar que preto não pode ser formado em político, ser analista político, e eu que inclusive posso ser consultora política, mas muita gente que é contaminado vem tentar me invalidar enquanto mulher preta, que tem voz e que, repito, é formada em política, não faz o mesmo com o filho da Zambelli, que é um ignorante, um inculto, que não tem formação em política, mas se coloca como consultor político, sendo que a única coisa que o viabiliza, entre aspas, né, para fazer isso, é ser filha da deputada federal mais votada em 2022. Então a culpa do país é do povo. É o povo que vota nesse tipo de gente. Esse tipo de gente que sai da política, põe a mãe, o pai, enfim, esse tipo de gente que engana, que é canalha, que não produz, que não tem nenhum tipo de envergadura mental, emocional, que dirá intelectual, de gente que entra na política sendo canalha, como a Carla, que era feminista, que virou defensora da família brasileira, porque muita gente acha que ser de direita é isso.
de uma canalha que se associou a um hacker para tentar descredibilizar o sistema judiciário, porque a gente sabe, como diz esse livro que eu adoro, que eu tenho aqui, as democracias morrem hoje em dia, não é com golpe de Estado de militar, enfraquecendo as instituições, fazendo fake news para contaminar a população, de gente que diz que o sistema judiciário não funciona, mas que apela no sistema judiciário. Se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Que recursa no sistema judiciário, porque engana a população, fala, não adianta, a justiça aqui está comprada, não sei o quê, mas eles recorrem lá, que diz que a urna eletrônica é fraudada, mas que são eleitos e reeleitos através dessa urna eletrônica, porque acreditam que a galera não tem a capacidade cognitiva mínima de compreensão. É isso, eles tratam as pessoas como idiotas e muita gente merece ser tratada como idiota, gente que dá pix e fica defendendo esses canalhas. Então a Carla Zambelli, essa canalha oportunista que merece o que está passando, eu sou cristã, não me alegro com a dor e com a aprovação de ninguém, mas eu repito, cada um colhe o que planta. Deus é justo e Deus é misericordioso e amoroso e Ele perdoa, mas karma não. Carla tá colhendo o que ela plantou. Aí ela vem ao público porque o PL meio que não está defendendo de maneira efetiva o Zucco, que é beligerante, que tudo que a PF ou a própria justiça faz contra ou em desfavor de algum deputado PL, ele vem fazer barulho, virulência e beligerância, se calou no caso Zambelli. A própria Zambelli criticou o Zucco nesse sentido. Zucco, que hoje é o deputado mais amado da família Bolsonaro. Então, para Carla não ficar tão abandonada, até porque, coitada, levou milhões aí pro caixa do PL, porque vocês sabem, cada deputado, por cada voto, ele consegue o dinheiro aí, né, do fundo eleitoral de financiamento de campanha. Carla, por quase 1 milhão de votos que ela deve ter levado pro PL o quê? Por cada voto os R$90? Imagina, além de ter puxado outros deputados, aí PL, para não falar, vou abandonar, aí Sóstenes fala, quem tem a prerrogativa, né, a gerência para fazer um deputado perder o mandato é o plenário, porque o Supremo está falando, a mesa diretora da Câmara vai precisar chancelar, com a chancela da mesa, essa questão da perda do mandato. Sóstenes, líder do PL, está dizendo não. Na verdade, a gente que vai decidir, a gente como todo, o plenário, e nas palavras do Sóstenes, ainda que ele não tivesse dito, a gente, graças a Deus, tem aí o discernimento para ter entendido, mas ele mesmo disse que é uma manobra para fazer o que? Protelação, para protelar, para que Carla continue no mandato até final do ano. Ou seja, para que ela não perca o mandato. E a questão do Sóstenes não é legislar, não é em prol da população brasileira, mas não, é para uma deputada do PL ficar no mandato, se segurar aí no mandato até quando der. Não adianta, não precisa fazer justiça, porque eles têm aqueles pesos, né, diferentes e medidas variadas, quando eles falam que bandido bom é bandido morto, mas quando são eles, bandido bom não é bandido morto. Aos amigos tudo, inclusive a eles não ao rigor da lei. Aos inimigos nada, inclusive a eles o rigor da lei. Aí, antes de concluir o vídeo, vamos ver a Carla Canalha Zambelli pedindo pix, porque ela tá repetindo o que Bolsonaro faz, ela tá repetindo o que os filhos do Bolsonaro fazem, e eles sabem que a galera vai lá e dá dinheiro. E você vai ver, porque antes de eu fazer esse vídeo, minutos antes, eu entrei lá no Instagram da Carla Zambelli e ela tinha mostrado que ela conseguiu quase 200 mil reais em 4 horas que ela pediu o Pix. 200 mil reais.
Então vamos assistir o vídeo da pedinte Carla Zambelli, a corajosa de outrora, que hoje está em desgraça. Não tá fácil a minha situação. Eu vivo do meu salário de deputada, que não é baixo, mas que com essa quantidade de multas fica impossível. Ah, esqueci de comentar que a multa, no caso da invasão hacker, é de 2,8 milhões, um pouco mais que isso, mais 2 milhões, que é uma conta que eu e o Walter Delgatti deveríamos pagar, mas a gente sabe que ele não vai pagar. Então, provavelmente eu vou ter que pagar para me ver livre disso. Quanto antes eu conseguir começar a arrecadar esse dinheiro, melhor. Para mim, ver livre disso é para cagar. Para mim. De gente que vem aqui no meu canal, eu que sou brasileira naturalizada, e falar, ah, você não sabe falar português, porque eu às vezes pronuncio alguma coisa, enfim, de uma maneira diferente, mas que não vai criticar uma deputada federal falando para mim. E outra, ela querendo se fazer de vítima. Recompensa do tolo é a própria tolice. Ela que foi defender Bolsonaro, ela que foi colocar as informações inverídicas, ela invadiu o sistema da justiça. Isso é crime, passível de sanção. Então que agora ela não vem dar uma de coitada e que aprendesse a administrar melhor sua vida e seu dinheiro, porque ela mesma pontua que é um salário alto, não é um salário baixo que ela ganha enquanto deputada federal. Tenho pensado em várias formas de negócio, inclusive uma, devo lançar daqui 40 dias, mas enquanto isso eu preciso levantar recursos para poder pagar as multas do TSE, para poder já começar a pagar essas 2 multas, inclusive para poder pedir tranquilamente a suspensão do meu processo. Essa multa pode ser cobrada antes. E pode vir em cima do meu salário, como já vieram várias vezes, inclusive do dinheiro do gabinete, como já pegaram também 9 mil reais do meu gabinete, dinheiro de fluxo de caixa do gabinete, que é um CPF, uma conta com o meu CPF. Por isso quero pedir sua ajuda. O quanto você puder ajudar. Se você pode com R$1, então faz um pix de R$1. Se você pode com mais, eu te peço então que você coloque um pouco mais. É vergonhoso. Sabe, quem pode R$1, manda R$1. R$1 mesmo dá ajuda. E quem pode com mais, pode mandar mais. De gente que, repito, não produz nada. Não tem sabedoria para correr atrás. De gente que vive de aparência. Que finge que é forte e corajoso. E quando vem a consequência das suas atitudes, vem fazer vitimismo e mimimi. Cadê a galera que fica falando que negro é vitimista? Cadê a galera que fica criticando gente de Bolsa Família? Por que não tá criticando uma deputada federal chorando para pagar multa de atitudes que ela fez? Cadê essa galera? Esses vassalos, feudatários, sectários e admiradores de políticos? Eu acho é pouco para Carla. Mas eu realmente vou precisar da sua ajuda. Se você concorda que essa luta é uma luta que eu vivi pelo Brasil, que eu vivo pelo Brasil, para poder trazer mais transparência, mais liberdade de expressão, como fiz, por exemplo, a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2022, que gerou inclusive a visita de uma pessoa da CIDH aqui no Brasil, se você acredita em tudo isso que eu fiz... A visita que deu em nada. Então, assim, é bravata. A visita que deu em nada. Lutar pelo Brasil, uma feminista, 2014 feminista, aí 2018 ela deixa de ser feminista e se torna bolsonarista, lutou pelo Brasil, ela lutou por ela mesma. De gente que não tem capacidade, gente que não tem habilidade e que encontrou aí na política uma possibilidade de crescer na vida, sabe? De ter status, de ter poder, mas que ainda assim, como a recompensa do tolo e a própria tolice, não soube administrar nem sua vida pública, nem sua vida financeira, porque tá vindo ao público chorar, mendigar pix. Você, mesmo não concordando com uma atitude ou outra, com o fato de eu ter sacado a arma, mas concorda que 15 anos e 3 meses de prisão é muito tempo, eu peço que você me ajude. Cometemos um erro muito pequeno. Aí, 15 anos de prisão é muito tempo, é para associar e fazer um marca-texto de conexão com a galera, tipo, é mesmo, igual na Débora, né? O caso, o 15 anos é muito tempo, sabe? Esse link que ela tá querendo colocar e querendo falar, cometeu um erro é uma coisa, crime é outro. Todos nós cometemos erros. Eu, você, todos nós somos passíveis de erro, que nós somos seres humanos. A diferença entre erro e crime é grande, não é tênue. Erro é erro, crime é crime. Ela não cometeu um erro, ela cometeu um crime.
sabe? Ela não cometeu um exagero. Ela correu atrás de um civil ameaçando com uma arma. A arma em punho. E ela cometeu um crime quando ela sabe muito bem que não pode fazer fake news, usar meios de comunicação ou abuso financeiro durante a campanha, ou senão ela não sabe, né? Quem assessora ela é o filho, que é consultor político, mas não é formado em política, não é mesmo? E ela sabe que cometeu o crime quando ela permitiu e pagou quase 15 mil reais para o Delgatti para colocar informação falsa. Isso não é um erro. É a mesma coisa a gente falar, todos nós somos pecadores, mas existe pecado e perversidade. Então, não dá para botar tudo no mesmo saco, não. Tem gente que comete erro, tem gente que comete crime. Ela é uma criminosa. É isso que ela é. Criminoso não é só favelado, não é só pobre e não é só preto, não. Que a galera acha que, sabe, esses pobres aí tudo criminoso. Ela é uma criminosa. Para uma multa e para um cárcere tão largo, tão longo. No meu caso, 15 anos e 3 meses. 1 ano e 3 meses a mais do que Débora. Querendo ser Débora, né? E querendo dizer que, inclusive, teve aí 1 ano e 3 meses a mais do que Débora. Por ter feito meu trabalho. Por ter falado o que eu devo falar. Por ter questionado. E porque um hacker resolveu se vingar de algo da direita. Olha como que é canalha. Mas ela sabe que tem incauto a pedeuta. Gente que não tem discernimento que vai acreditar nisso. Então, o que ela tá passando é porque o hacker quis prejudicar a direita? Então, o que ela tá passando é porque supostamente ela não tem culpa de nada por conta da liberdade de expressão dela? Não! É que ela cometeu um crime. Ela colocou ou pediu para um hacker colocar uma informação inverídica, zoou do povo brasileiro e ainda, além de afrontar a justiça, querendo fazer aí um documento falso que Moraes estava se mandando prender, eles colocaram um alvará de soltura falso de um faccionado. Eu repito, vocês acham isso pouco? E aí, para ela chamar a galera para trincheira, para briga, esses idiotas úteis, esses militontos, esses patriotários que também viverão a recompensa da sua tolice, o karma infalível daquilo que plantam, ela, para falar para eles, ela vem como quem diz, na verdade não, o Delgatti quis se vingar da direita, eu não fiz nada, não tem nada a ver com isso, só lutei pro Brasil, porque sabe que tem idiota que acredita. É isso, ela sabe que tem idiota que acredita. E a gente também sabe que tem muito idiota que acredita. E usando eu como exemplo para isso. E infelizmente eu já contava, com uma perseguição política também. Eu peço que você não me abandone. Eu peço que você me ajude com o que você puder. O meu CPF tá aqui embaixo. Quando você for fazer o Pix, vai aparecer meu nome para você ficar mais tranquilo. Ela pede para quem não abandonar. Porque o capitão dela, que ela fez de tudo, até as fake news e contratar o hacker, foi para tentar fazer Bolsonaro se manter no poder. O capitão e os filhos do capitão, o entorno do capitão, abandonaram. Então ela tá pedindo para quem não abandonar? Os militantes do bolsonarismo, que são, enfim, patriotários, não sabem o que é ser patriota, não sabem o que é ser de direita, não tem instrução, aprenderam sobre política ontem, repito, na esgotosfera do bolsonarismo e não fazem nenhum tipo de autocrítica, de análise crítica e caem numa canalha dessa, e caem no que diz uma canalha dessa. E ela deixa o Pix, porque ela sabe que muita gente vai colocar. E aí, vou até pedir pro Prudão colocar na tela, ela botou, aqui, ela conseguiu 166, na verdade não que ela conseguiu, está na conta dela, até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, R$166.706,12, no que ela escreve abaixo.
Sempre defendi que a política deve ser feita com verdade e transparência. Por isso estou abrindo o coração e mostrando publicamente o atual saldo da minha conta, 116 mil. Esse é o resultado até agora da campanha de Pix. Hoje pela manhã, né? Mas ela colocou hoje de manhã, a conta estava negativa em R$ 14.800. Esse valor não cobre nem de longe a multa milionária que o STF está tentando me impor. Mais de 4 milhões, além da perda do meu mandato. E por isso, mesmo sem o processo ter terminado, e sem que eu tenha me beneficiado financeiramente de nada. Ou seja, se ela tivesse se beneficiado financeiramente, eu tinha problema. Ai, seus idiotas, paguem mais, que ainda o que recebeu é pouco, isso que ela tá querendo dizer. Só 116 mil, mas é a multa de 4 milhões, dá pra botar mais, bote mais. Lutei e continuo lutando pelo Brasil, pela liberdade e pela justiça. Agora preciso da ajuda de vocês. Não consegue lutar por ela mesma. Ela falou que não tem condições de ser presa. O que me incomoda nessa galera que se finge de forte, de poderoso, é que eles não aguentam o rojão. Eles não aguentam aquilo que plantam. Quando a colheita vem, eles são os covardes. Falando que tá depressiva, que tá isso e aquilo. Ela não consegue lutar por ela mesma, com todo respeito às pessoas que têm doenças psicossomáticas, doença mental. Mas a partir do momento que ela quer dizer que tá lutando pro Brasil, ela não consegue lutar por ela mesma, porque ela é depressiva. E como que uma pessoa que está em luta mental, com doença mental, vai lutar pelos outros? Se ela, por ela mesma, ela não tá conseguindo lutar. É para enganar idiota mesmo. Tá igual os psiquiatras que tomam remédios controlados e doentes, querendo tratar os outros, não conseguindo se autotratar. Lanço hoje essa campanha de apoio via Pix. Cada contribuição, seja qual for o valor, representa não apenas uma ajuda concreta, mas um gesto de resistência contra a perseguição e um apoio à verdade. Ela deixa o Pix e fala que Deus abençoe a cada um que puder lhe apoiar de pé e com fé. Se ela tivesse com fé, ela não estaria pedindo Pix para os outros. Eu me considero uma mulher de fé, já passei por tantas lutas como todos nós, principalmente financeira, nunca pedi ninguém dinheiro para me ajudar. Sempre botei meus joelhos no chão, se for provação, se precisar passar, eu passei. Porque fé é isso, é aquele firme... aquela convicção de você caminhar, não pelo que vê, mas pelo que crê. Se ela tivesse fé, ela não está buscando a ajuda dos homens, porque através da fé dela, Deus colocaria a forma para resolver. Mas eles têm que botar Deus no meio para poder conectar com aqueles que verdadeiramente têm boa fé, Mas é só para enganar as pessoas, porque ela diz que ela está pretendendo emancipar o filho dela para continuar o legado dela. Provavelmente vai sair os pais, candidatos, e também o próprio filho. Lembrando, o filho só tem 18 anos ou vai fazer 18 anos. Diz ela que vai emancipar. Ora, se tem 18 não precisa ser emancipado, porque no Brasil é assim, se emancipa menos de 18, se emancipa meio que automaticamente aqueles adolescentes ou menores de idade que conseguiram, por conta das suas altas habilidades, concluir um curso superior, se emancipa aqueles que os pais pretendem emancipar, de uma maneira legal, se emancipa adolescente ou menor de idade que passou num concurso público ou para um cargo público e basicamente quase que automaticamente se emancipa, porque a emancipação é aquela coisa de dar a possibilidade de um menor de 18 se tornar um adulto. Como? Não necessariamente de maturidade, não. É adulto com direitos civis, ou seja, vai poder assinar contrato, vai poder comprar, vender. Acontece muito, tanto influencers, mirins que ganham, muito dinheiro, que já tem essa liberdade financeira, a lei permite que eles sejam emancipados, aí eles podem, assinar, vender, aí tem 16 anos, mas pode vender, pode comprar, pode inclusive responder
né, digamos assim, porque está emancipado, responder a nível da justiça. Então, emancipação é essa. Mas uma deputada que deveria saber que para concorrer a deputado federal, que é o cargo que ela está querendo empurrar o filho, precisa ter no mínimo 21 anos, ela não sabe? Ou é para enganar idiota mesmo, para colocar aí o filho dela em voga, né? Porque ela sabe que precisa 21 anos para ser ou para buscar a vaga de vice-prefeito, de prefeito, de deputado federal ou deputado estadual. Aproveitando inclusive o ensejo, 18 anos mínimo. Para vereador, pelo menos, tem que ter 18 quando pede aí a efetivação da candidatura na Justiça Eleitoral, 30 anos para governador, vice-governador das unidades da federação e do DF, e 35 para senador, vice-presidente e presidente da República. Ou seja, 21 anos precisa para o consultor de geleia, né, consultor político de geleia, para poder se habilitar, buscar votos ou capital político da sua mãe, que eu não duvido que daqui, não 2026, mas 2030, ele se eleja, porque a galera adora, tem admiração por esse tipo de gente. A galera não avalia a instrução, acha que só porque é deputada é instruída, só porque é deputada sabe, só porque é deputada entende. Então vê que ela não se desvinculou de fake news, querendo dizer que vai botar o filho dela, repito, que segundo ela vai emancipar, achando ela na falta de instrução, na ignorância dela, que emancipando o filho no sentido de dar aí os direitos civis, vamos colocar assim, né? Direito de vender, de comprar, né? Direito de ser adulto, digamos assim, para o filho, ela achar que isso automaticamente dá o direito do filho se candidatar a deputado federal se ele não tem 21 anos. Que ela vai fazer? Vai dar um duplo twist carpado na legislação? É essa gente ignorante, inculta, canalha, calhorda, cretina, precisa ser retirado do Congresso Nacional. As pessoas têm se preocupado muito com o presidente, com o executivo. A preocupação tem que ser o legislativo, a escolha dos deputados federais e estaduais e os senadores, principalmente escolha lá no Congresso Nacional, deputado federal e senador, tem que ser mais assertivo possível, não escolher gente de bravata, gente que era feminista antes de ontem, hoje diz que é conservadora, gente que não tem preparo. Aí você vê com tantas pessoas para brasileiros se espelhar e crescer e evoluir, dar contribuição para esse país, a galera tá mandando pix pro Eduardo Bolsonaro, ou mandando pro Bolsonaro mandar pro filho, um filho marmanjo, que a mulher dele, a Heloísa Bolsonaro, não faz nada, influencer. Esse dia postou com uma bolsa de quase 40 mil reais, de gente que inclusive não consegue pagar um preparatório para concurso, para ter instrução, mas manda pix porque é vassalho, é feudatário e sectário. De gente que contribui para que congressista do Brasil, os filhos não estudem, os filhos não produzam nada, os filhos ficam na mamata porque sabe que o povo apoia. Como que o menino de 18 anos, minha filha com 18 anos já tinha passado para medicina antes de terminar ensino médio, uma menina que nasceu lá na África, sim, lá em Cabo Verde, um país lusófono da África, passou antes de fazer 17 anos para medicina aqui no Brasil, na USP, sabe? E essa galera tem filho de 18 anos que não produz nada, que é consultor de nada. E que precisa botar na bio que é filho da deputada mais votada, porque a galera gosta de status, apoia e aplaude. E qualquer um que traga coisas factíveis, análise, a galera quer falar que não é bem assim, porque não sabe, e não sabe que não sabe. Então a Carla Zambelli pede pix, porque ela sabe como
tá comprovado que a galera ia mandar, gente mandando, e com certeza vai continuar mandando, e parece que a moda está pegando. Começou com Bolsonaro, que arrecadou 17 milhões. Começou com Bolsonaro, com a história de 17 milhões, depois foi para a questão do capacete, que inclusive quem quer assistir o vídeo sobre o capacete de grafeno, empresa do Bolsonaro, Flávio e Carlos, né? Assista aqui nesse vídeo, assista para você ver que Bolsonaro está aí vendendo capacete para enganar bobo. É por conta disso que ele fez o vídeo dentro da UTI. Começou com eles, agora vai com a Zambelli. Onde a gente vai parar? Pode falar o que quiser da esquerda. Eu nunca vi Lula chorando quando foi preso. Eu não vi ninguém da esquerda pedindo dinheiro para pagar processo. Eu nunca vi ninguém da esquerda usar financeiramente os militantes. Então, bolsonarismo é sinônimo de canalice, de calhordice. Pegar dinheiro, além de manipular mental, emocionalmente e, claro, intelectualmente também, os militantes agora querem dinheiro dessa galera para que eles paguem suas contas, para que eles mantenham suas vidas de aparência, para que eles paguem, inclusive, multas processuais. É assim que eles tratam os militantes. É por isso que muita gente chama bolsonarista de gado. Porque, desculpa, só gado age dessa forma, dando pix para bando de canalha e calhorda que não faz e não produz nada para o país, perpetuando a ignorância, perpetuando a falta de instrução e perpetuando a canalice. Então a questão não é o Brasil, esse país é incrível, mas querendo ou não, bem ou mal, o que faz qualquer país somos nós, a contribuição que nós damos e principalmente o entendimento que a gente tenha de como funcionam as coisas, não deixar ser pautado nem patrulhado por ninguém, principalmente por Carla Zambelli ou esses políticos canalhas e oportunistas. Precisa avaliar isso. Como que uma mulher que se diz tão poderosa e que diz que está lutando, está não podendo lutar por si mesmo, depressiva, sem força e precisa ver o público pedir para os outros lutarem por ela, ela está transferindo a luta dela. Isso é coisa de gente que definitivamente não tem maturidade, não tem envergadura para lidar com situações que ela mesma plantou. Então é muito fácil a gente começar a cometer erros e cometer crimes, que no caso dela foi crimes, e começar a transferir a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos crimes, ou seja, da nossa atitude para os outros. Resolva aí para mim. É assim que a gente vai viver? É nesse mundo, esse Brasil que a gente está construindo, nós precisamos de lucidez. Já basta a lucidez dessas mães e pais de bebê reborn. Já basta dessa galera ilúcida, dessa galera que está doente, que precisa de amparo, de acolhimento, de ajuda e educação mental e emocional. Já basta, já basta. Agora a gente tem também que ter mais uma a congressista canalha, calhorda, cretina, que achava que tinha imunidade e proteção externa e que agora está aí em desgraça e muda de novo, como ela mudou de feminista para conservadora. Vá, que ela aprenda, assim como todos nós devemos aprender com os nossos erros, com as nossas atitudes inoportunas, inapropriadas e inadequadas, que a gente esteja preparada, sim, porque Deus perdoa e karma não. A gente colhe o que a gente planta. Então ela plantou o que ela está colhendo, então que ela colha. Eu não vou colher por ela, eu não. Agora, quem quiser também mandar o Pix, o dinheiro é de cada um sabe como que vai contribuir, como que vai gastar o seu dinheiro, e eu mesmo não tenho nada a ver com isso. Mas o meu canal é de análise e opinião, sem canalice, nem oportunismo,
principalmente na questão da política brasileira, porque eu sou formada em política, consultora política e uma mulher que não tem lados, nem à esquerda, nem à direita, que ama essa pátria, que tem contribuído da melhor forma e que não vai desistir, ainda que às vezes indignada, desse país que eu acredito que é abençoada por Deus. Vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.